Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão começou a preparação para a partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa da vitória para continuar na luta pelo título do Brasileirão. Palmeiras pega o Santos e a imprensa esportiva repercutiu esse momento, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. E também vamos analisar aqui o Sormani, por exemplo, que cravou que o Flamengo será o campeão brasileiro. PVC também falando aí sobre o bom momento de Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Galvão Bueno falou sobre a Leila Pereira, que criticou o Flamengo, e também o caso do Bruno Henrique. Vamos analisar nesse momento. Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Brasília, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Pará, Piauí. Põe o seu estado, a sua cidade, para a gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da Band, ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Lado do Flamengo, Capita, você achou que o Flamengo jogou bem, muito bem, jogou pro gasto? Com a tua avaliação geral do Flamengo ontem? Assim, entendendo a capacidade de elenco, o Flamengo jogou para conquistar os 3 pontos. No primeiro tempo teve dificuldade até o gol, né? O Santos, enfim, fez uma marcação um pouco diferente, né? Jogou com uma linha de 4, 5 homens no meio campo, até recompondo, e só o Neymar à frente. Isso trouxe um pouco de dificuldade para o Flamengo. Em muitos momentos, né, o Flamengo foi um pouco moroso. Esse gol, né? Exatamente. A bola pega ali no cucuruto do Guilherme. O gol sai quase aos 40 do primeiro tempo, né? Então até e essa bola do Arrasca. E aí tem um cara que vem fazendo um campeonato excepcional, né? Seja em números, seja em movimentações em prol do Flamengo, o passe que ele encontra ali, né? É algo que, enfim, tem a genialidade, pode ser que tenha treino, né? Que a gente imagina que tenha, porque o movimento foi muito sincronizado, até o Arrasca receber e fazer o passe pro Carrascal. Então foi isso. No primeiro tempo o Flamengo teve um pouco de dificuldade até o gol, aí começa o segundo tempo, o Flamengo encontra facilidades, que aí o Santos tenta subir um pouco mais as linhas, dá espaço para o Flamengo, erra, como esse gol do Bruno Henrique. Então até esse momento parecia que o jogo ia se desenhar de uma forma muito tranquila, o Arrascaeta até perde uma penalidade, e aí após as mudanças que o Vojvoda faz, o Santos consegue fazer 2 gols e até criar um sentimento no Maracanã ali, mais de 70, quase 70 mil pessoas de preocupação. Mas é isso, assim, o Flamengo não fez o jogo excepcional que a gente está em muitos jogos acostumado a ver, mas fez um bom jogo, principalmente uma parte do segundo tempo, e consegue uma vitória importante. Cara, mas que loucura isso, né? A gente já falou isso algumas vezes, né? A cobrança que a gente tem em cima da performance do Flamengo é muito maior que a do Palmeiras, por exemplo, né? Do Palmeiras a gente se acostumou a ver muito mais o resultado do que a atuação. Sim. Você acha que a gente é mais maior, benevolente com o Palmeiras? É mais. A gente se acostumou a ver mais o Palmeiras brigador, competitivo, a conquistar os títulos. Sem tanta beleza, né? Bem que ultimamente isso mudou bastante. O Palmeiras fez bons jogos, assim, tecnicamente falando. Mas esse jogo abriu 3-0, poderia ter aberto 4-0 num pênalti. E a gente ainda questiona como é que foi a atuação do Flamengo, né? Porque é uma equipe que pode entregar muito, né? A gente não gosta de ver o Flamengo só ganhar. A gente gosta de ver o Flamengo ganhando, performando, criando situações de gol, jogando no campo de ataque. Essa é a diferença de análise que a gente faz do Flamengo e do Palmeiras, né? É estranho perguntar isso pra você, Luizão, porque o Flamengo, afinal de contas, fez 3 gols e o time tá marcando. Não é que não parou de fazer gol. Mas o Pedro tá fazendo falta? Eu acho que faz. Eu acho que nesse Flamengo o Pedro faz falta. Faz falta. Mesmo marcando gols, eu acho que ele faz falta ter um avançado mesmo de raiz ali como o Pedro. Porque o Pedro também é um jogador muito inteligente, ele consegue segurar o zagueiro lá, consegue virar em cima do zagueiro, consegue fazer a parede para outro chegar. O Pedro é um jogador muito inteligente. Então, e a boa notícia, Fabuloso, é que, boa notícia que chega do Rio de Janeiro, é que é possível, mais do que isso, é provável que nessa semana o Pedro já aos pouquinhos volte aos treinamentos, quer dizer, pensando na final do dia 29, a chance dele estar no campo, no gramado Belima, é gigantesca.
Boas notícias para os flamenguistas e más notícias para o palmeirense, né? Porque é um jogador diferenciado, que é o jogador que tem o peso do gol, né? E é um jogador que é diferente de todos os demais dos atacantes do Flamengo, porque eu gosto de centroavante do estilo do Pedro, que além de ter qualidade, ele segura a bola, ele finaliza bem. Então é um jogador que faz falta em qualquer situação. Mesmo o time goleando todos os jogos, com ele a probabilidade era muito maior, porque ele é um homem-gol e é o cara que tem a qualidade de fazer o gol. Luiz, ele tem um entrosamento muito legal com a Arrascaeta, né, cara? Eles aprenderam a jogar junto ali, que quando ele sai pra flutuar, o Arrascaeta sai pra fazer essa infiltração. É isso, faz os dois esse ano a se troca, combinaram muito bem. Até para confundir os zagueiros também, quando o atacante sai muito, o zagueiro fica indeciso se vai marcar, se segura. Se segura, ele fica livre. Se vai marcar, abre espaço. Então, Uma previsão mais otimista, o Pedro estaria à disposição, não sei se para iniciar o jogo, mas para pelo menos participar de parte do jogo no Fla-Flu no meio da semana que vem. Já seria uma grande notícia pro Flamengo, que, claro, não basta voltar, é importante que ele pegue também, um mínimo de ritmo aí para a decisão da Copa Libertadores. O Bruno Henrique ainda tem um ponto de interrogação sobre ele, né? Hoje, mais uma vez, a gente não conseguiu ver o desfecho do seu caso jurídico, o julgamento foi interrompido. O relator chegou até a dar o seu parecer, né? Para o relator, multa de R$100 mil e no artigo que poderia implicar em suspensão de jogos, ele, pelo relator, foi absolvido, mas a sessão deve ser reaberta quinta ou sexta-feira, mais provável que seja na quinta, mas o voto do relator já dá o indício, a tendência de que o Bruno Henrique não seja, Capita, desfalque para o Flamengo aí nos próximos jogos. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que não é boba nem nada, ainda mais depois do Alan ter confirmada a sua suspensão para o jogo contra o Santos. Ele foi expulso contra o Fluminense, pegou 2 partidas de suspensão, cumpriu a obrigatória, o Palmeiras entrou com efeito suspensivo, houve um novo julgamento e ele vai ter que cumprir essa segunda partida de suspensão. Vai cumprir sábado, se junta a outros tantos desfalques no clássico da Vila Belmiro. Faz parte esse barulho da Leila também, né, Capita? Não, faz parte, lógico, Plê. Porque, enfim, aconteceu algo que chamou a atenção negativamente para o Bruno, que o assustou também, assustou o Flamengo, enfim. Então tem uma defesa, né? Acho que, não sei se vale a pena a gente entrar nesse mérito de questão, né? Acho que o que mais vale a gente falar é que já esquisito deveria... pra caramba, tudo é esquisito, tudo é nebuloso, nada mas exatamente, tudo tá estranho, enfim... Já era pra ter sido julgado há muito tempo, né? Já era pra ter sido julgado, enfim, mas é normal, é lógico que a Leila tem direito de falar sobre isso, apesar de serem casos totalmente diferentes, né? Mas são bons jogadores que vão estar fora de campo em jogos importantes. E com relação ao dentro de campo, Plea, o Bruno Henrique é importante demais, né? Assim, se o Flamengo vier a perdê-lo, né, em jogos do Brasileiro, né? Porque, enfim, tem essa questão também, né? As punições podem acontecer em jogos do Campeonato Brasileiro e não acontecerem na final da Libertadores, né? Tem essa questão também a ser definida, mas é um jogador que, enfim, identificado com o clube, que o torcedor espera muito e ele vem entregando, joga hoje numa nova função, né? Com a ausência do Pedro, é o camisa 9, é o cara de um pouco mais presença diária. E é isso, para o Flamengo é ótimo que ele continue jogando, que ele seja absolvido, mas também dá para entender essa movimentação, principalmente do Palmeiras aí com relação às colocações da Leila. A fartura do Flamengo é tão grande que no sábado contra o Sport no Recife, que é o jogo em que o Flamengo vai ter muitos desfalques, né? É quase um time inteiro de desfalques. Olha o provável time, mesmo com todos os selecionáveis fora. Rossi. Emerson Royal. Rossi que falhou no segundo gol, né? Ele deu uma bobeada ali. Não é pra ele isso. Talvez os 2 Léos, o Léo Pereira com certeza, o Léo Ortiz pode voltar. Sim. E o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí você pode, o Pulgar não foi convocado para a seleção chilena, você pode fazer com o De La Cruz, você pode fazer com o Saúl. Sim. Você pode abrir o Luiz Araújo de um lado,
o Samuel Lino do outro. E se o Bruno Henrique tiver liberado, o Bruno Henrique. Cadê o desfalque? 7! Cadê o desfalque? Um jogador de seleção. Hã? Que é isso aí? Daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar de Palmeiras e Santos, eu vou falar do provável Palmeiras, vocês vão ver a diferença. E assim, cada um tem um jogo em tese mais difícil e o outro, ao mesmo tempo, no mesmo dia, um jogo em tese mais fácil. Na outra rodada, o Palmeiras recebe no meio da semana, ainda com alguns desfalques por conta de seleção. O Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque. Não é moleza, porque o Vitória está jogando a vida também, mas enfim, o Palmeiras é amplamente favorito. E o Flamengo tem uma parada dura, que é o Fluminense. O Fluminense ali que se fixou bem na 7ª colocação e, independentemente dos jogadores em campo, costuma, tem costumado endurecer pro Flamengo nos últimos tempos. Então a coisa ficou equilibrada. Num primeiro momento, o Palmeiras na semana que vem iria enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas. Aí ia ser broca. Aí foi uma manobra inteligente ali do bastidor do Palmeiras. Vem cá! O Santos vai entrar com a faca nos dentes contra o Palmeiras, sangue nos olhos e faca nos dentes. O Santos não perde pro Palmeiras. Não é que ele não perde, o Santos vai ganhar do Palmeiras no sábado. E aí no sábado o Flamengo ganha do Sport no Recife e abre 3 pontos de vantagem e não tem mais o confronto entre eles. Então pra mim o Palmeiras perdeu ontem o campeonato ao ser derrotado pelo Mirassol no interior de São Paulo. O Palmeiras vai perder sábado pro Santos na Vila Belmiro. Escuta o que eu tô te falando. Pode escrever aí. O Palmeiras perde pro Santos na Vila. Gente, só dá uma olhada os desfalques que tem o time do Palmeiras. O Santos vai ganhar do Palmeiras e vai ganhar do Mirassol. O Santos vai vir de 2 vitórias seguidas e vão robustecer, animicamente falando, o time. Aí ele vai pegar o Internacional em Porto Alegre. Ele não perde esse jogo lá. Aí ele vai receber o Sport na Vila já rebaixado. Vai jogar com o Juventude? Não perde. Empata lá, pelo menos. Já mudou, porque a semana passada você não, mudei tudo. Ia fazer pontos. Ele mudou. Não, mudei tudo. Tô falando que depois do que eu vi nesses 2 jogos contra Palmeiras e Flamengo, eu mudei completamente. Por exemplo, as entradas do Bom Tempo e do Robinho, sabe, é um caminho que se abre pro Santos. Para entender a importância do que tá acontecendo diante dos nossos olhos nesse campeonato fabuloso. Tem 2 times empatados com 68 pontos e o Palmeiras só é líder porque tem uma vitória a mais. Olha só, na 32ª rodada, só uma vez antes de 2025, houve 2 times empatados a esta altura. Em 2010, Fluminense e Cruzeiro tinham 57 pontos. 11 pontos a menos do que hoje. Outra, o campeão com menor pontuação foi o Flamengo em 2009. Foi campeão com 67 pontos, depois de 38 jogos. Palmeiras e Flamengo já têm 68 pontos e ainda faltam 18 para jogar. Outra, a pontuação mais alta da história foi do Flamengo de 2019, Jorge Jesus, 90 pontos. Nessa altura tinha 74 e além do Flamengo de Jorge Jesus, só o Atlético de 2021, 71 pontos, e o Fluminense de 2012, 69 pontos. Só esses 3 tinham mais pontuação do que Palmeiras e Flamengo de hoje. 68 pontos. É 1 ponto a mais do que já se fez o campeão, com 67. É impressionante o que está acontecendo e é imprevisível o que vai acontecer. Ainda que na próxima rodada seja mais provável o Flamengo líder, porque joga contra o Sport Virtual rebaixado e o Palmeiras joga na Vila contra o Santos, que tem que vencer. O Palmeiras e o Flamengo, eles estão disputando ponta a ponta, a coisa está tão complicada nessa decisão para lá e para cá, que agora a discussão foi até para o STJD, para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque o Bruno Henrique estava envolvido na questão de favorecer com cartão amarelo o resultado de aposta. Ele tinha pegado 12 jogos, se não me engano. E aí foi assinada não é um efeito suspensivo, eu não sou advogado não, hein? Aqui não tem nenhum advogado aqui pra gente discutir com técnica de advogado. Vamos ficar no esporte aqui. Então, ele teve o efeito suspensivo, né, na primeira instância e teria que ter uma segunda instância. E no mesmo dia, e não tem nada um caso a ver com o outro, o Alan estava sendo julgado do Palmeiras porque tinha pegado 2 jogos de suspensão também, já tinha cumprido um, teria que cumprir mais outro, e nesse momento difícil, e a presidente do Palmeiras soltou uma nota oficial dura. Então eu queria colocar aqui, ela diz: o que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí
quando finalmente é marcado o novo julgamento, não é um novo julgamento, passou de instância, né? É marcado o novo julgamento, foi o que ela disse, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Isso, em direito, o relator votou pela absolvição, colocou uma multa e os outros votam com o relator ou não votam com o relator. O que votava a seguir pediu vista. Pedir vista de processo, não sou advogado, mas a gente acompanha. Pedir vista de processo é adiado. Foi adiado por 48 horas, foi adiado por 2 dias, na quinta-feira, 3 dias. Quinta-feira. Vai seguir então. Então vamos lá com o que ela falou. A absolvição desse atleta, a sessão é adiada, que foi pedido vista. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 jogos de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Vira a página para mim, por favor. E tudo isso acontece, aí voltamos no velho assunto, e tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o julgamento, ela estava falando do Bruno Henrique e a punição do Alan. Quinta-feira, volto a repetir, foi pedido vista de processo, tem mais 8 juízes a votar. O primeiro que ia votar são auditores, né? O relator votou pela absolvição de jogos do Bruno Henrique, mas dando uma multa de 60 mil reais, se não me engano. 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, o primeiro auditor, que teria voto com o relator, ou não voto com o relator, voto da seguinte forma, assim, voto por uma suspensão de X, ou Y, o que ele achava que interessava, ele pediu vista de processo, então vieram esses 3 dias e deve ser decidido na quinta-feira. E ela está chateada, Eu li também que o Flamengo ia dar uma resposta, sim, mas ainda não tinha dado a resposta, pelo menos não chegou para nós até agora a resposta do Flamengo. Digamos. Não, e ela está chateada e coloca ali, né, que a data é decisiva, que já vai ter vários desfalques e tal, é porque é mais um que não joga contra o Santos no sábado. Porque agora ele pegou mais um jogo. Falta um jogo. Falta um jogo, ele só cumpriu um automático, agora como ele pegou 2, ele não joga contra o Santos. E a argumentação de que o Bruno Henrique jogaria no sábado. Mas se quinta-feira os outros vão votar, ninguém sabe como será o voto. Claro. Ele pode estar suspenso, pode não jogar também no sábado. Ela está dizendo que há 2 meses ele já vem jogando, sendo decisivo. Ele pode não jogar. Só deixar. Pode jogar. As coisas de julgamento, né? De advogado aqui, com advogado aqui, com relator, com auditor. Efeito suspensivo. Eu não sou advogado, não entendo nada disso. Efeito suspensivo tem que parte do mundo? Só no Brasil, né? Eu não sei. Sim. Faço a menor ideia. Existe. Não, você me perguntar isso. Suspensivo não existe. Na Europa suspenso está suspenso. Está suspenso. Está julgado, está julgado. Não, em lugar, parte nenhum. Eu joguei na Argentina, não tem, em Portugal não tinha, só no Brasil. Eu não tenho a menor ideia. Essa foi boa. Essa foi boa, cara. No Brasil, não acontece essas coisas. Nunca tinha ninguém pensado nisso, essa coisa, Ricardo. Essa foi boa, só no Brasil acontece essas coisas. O suspensivo tem muitas outras coisas. Você está falando do futebol. Futebol. Está falando no futebol. Na Europa nunca teve isso daí. Isso é suspenso. E outra, na Europa tem a rodada, 2 dias depois está julgando. Se você é suspenso, já não joga o próximo. Acho que a Leila está no direito dela de fazer o desabafo dela. Claro. O Flamengo já deveria ter respondido. Claro. O julgamento de volta vai ser quinta-feira? Quinta-feira. Então a pressãozinha que ela está colocando, né? Cara, isso é o Brasil, né, cara? Uma coisa rápida. O primeiro julgamento foi unânime. É uma pressão, né? O primeiro julgamento foi unânime pela suspensão do Bruno Henrique. 12 jogos. 12 jogos, unânime. Aí vai para um outro julgamento, o primeiro cara já vota pela absolvição. É muito desproporcional. Eu entendo a indignação dela. O jogador dela fez uma falta e foi expulso. A multa, viu? Me vem a confirmação agora, ela foi baixada de 100 para 60. Então, a multa era 100, foi 60. O jogador dela fez uma falta no campo e foi expulso. O outro que está sendo julgado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando do peso do negócio. O outro foi desonesto. Foi julgado pela desonestidade dele do jogo, que é favorecer pessoas conhecidas por causa do cartão amarelo. É grave pra cacete. Então, cara, se você dá vista, ou se você pede absolvição para esse, cara, você vai condenar o outro que fez uma falta de campo?
É desproporcional. É que, assim, não tô falando que tá favorecendo, não tô falando que tá favorecendo o Flamengo e prejudicando o Palmeiras. Eu tô falando que tá desproporcional. A absorção só pode vir porque entendeu o relator, porque estudou melhor, porque tem a velha história de que todo mundo é inocente até prova em contrário. Então isso só será depois do julgamento de terça-feira, porque ele foi interrompido, gente. Ele foi interrompido. Mas de qualquer maneira eu acho que a Leila tem razão. O Flamengo... Eu acho que ela tem razão, ela tem razão no desabafo dela. Inteira razão, e vamos ver o que acontece aqui pra frente. O Flamengo não respondeu, acho que diretamente sobre isso. Se alguém, se tiver aí, Thiago, o Mário fala conosco. Mas numa nota agora à noite, o Flamengo fala sobre fair play financeiro. Nota, então. Não, mas não sobre isso. Mas que também já cutuca a Leila, porque, entre outras coisas, o Flamengo pede o fim de campo sintético. Aí já dá uma cutucada ali. Mauro, gente, acontece o seguinte, cara. Eu não sei se o Flamengo não vai entrar para tentar, como disse o Felipe Luiz, tem que ser, não pode ser por número de vitórias, tem que ser confronto direto, porque na Copa do Mundo Então, o que acontece? A gente tá discutindo aqui, são dois grandes times com o mesmo número de pontos a 6 jogos do final, numa grande decisão, e ainda tem o Cruzeiro coladinho ali. Uma grande decisão. Vai ter muita declaração de lá pra cá e daqui pra lá. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Tá aí a Leila dando chilique por causa do Flamengo, né? Viu o Flamengo encostar, já começou a dar chilique. E aí deu essa declaração falando do Bruno Henrique. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A próxima partida do Flamengo é contra o Sport. O Flamengo vai ter vários desfalques. O Palmeiras também, só que pega o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras vai ter vários desfalques. E essa rodada vai ser bem decisiva caso o Palmeiras empate ou perca a partida e o Flamengo ganhe sua partida. O Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer daqui para lá. Então, vamos ficar de olho nessa preparação, ver qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida do final de semana. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito ainda aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.